Contar histórias é uma arte, é a arte de saber narrar, é a arte de saber ler, é a arte de saber ouvir também, porque um bom contador de histórias também ouve. A arte de contar histórias, vamos dizer assim, ela é uma arte porque a vida é uma arte, não é? E contar histórias é um ato natural. Você gosta de contar o que você sabe, a sua experiência para o outro, né? Quanto mais quando você se especializa e torna mesmo uma arte, torna-se um contador. Ai, é você, seu passarinho! Sai pela boca, mas sai logo que tá doendo! A contação de histórias ela é um recurso para incentivar a leitura, para incentivar a imaginação das crianças, porque eles formam na cabeça deles a própria imagem, não vem uma coisa pronta já, né? E também a gente pega a teoria e tenta brincar um pouco com ela quando é criança. Foi nesse momento que João viu o seu umbigo O bom contador de história é esse, é aquele que faz com que o ouvinte viva a história. Eu tive meu avô que foi para a guerra, então ele era esse tipo de contador de história. E você via as cenas. Então, esse é o bom contador de histórias, que faz você sentir na pele o que ele está contando. Eu adoro ouvir histórias, assim. Para mim, assim, quando alguém fala, vai ter alguém contando histórias, assim, não importa a idade da pessoa que vai estar contando histórias, eu procuro estar lá, assim, porque o contador, assim, ele está sempre buscando, assim, emoção, né? E a história, ela passa isso, passa essa emoção, esse prazer. Mas então, vem até a janela que eu lhe dou um. Ah, eu corri até a janela e ela cravou um pente envenenado nos meus cabelos. Quando tu vê assim aqueles olhinhos assim brilhando para você e que qualquer gesto que tu faz eles te acompanham, e tu vê que eles sabem a história, que eles vão te ajudando a contar ela. Quando eu ouvi aquela história, eu imaginei que eu estava dentro dela, que eu estava vivendo aquilo que a história estava falando, o assunto, sabe? Eu tava imaginando que eu estava dentro, que eu estava vendo os personagens, tipo um teatro. Sapatinho? É que eu estou procurando a Cinderela, a dona do sapatinho. Eu ouvi o príncipe. A origem de se contar uma história, ela é muito antiga. Ela começa com os povos primitivos, não é? Que o ancestral passava as suas experiências, né, através de contar uma história. Não se escrevia, ele guardava, gravava e depois contava para o povo. Então não era separado para crianças. A criança e o adulto ia junto ao pé da montanha ouvir o ancestral transmitir as experiências, as histórias e a sua cultura. Desde o início da civilização, desde que você tem notícia, né, de vida humana, você tem a história, tem a contação de histórias. Porque se você pegar, por exemplo, as cavernas e os desenhos nas cavernas, já era um tipo de contação de história. Mas assim, da forma oral, dessa contação de histórias que a gente conhece hoje, você relaciona mais ao século XVI e XVII. Atualmente é que se estudou mais a criança e se pensou que ela é um ser em formação. Então tudo que se pode passar para ela e culturalmente, não é, se passa através dela imaginar, não é? Que a criança gosta muito da fantasia, do brinquedo. Então ela vai ouvir histórias hoje para despertar a imaginação e a sua fantasia. Tirou-se o Peter Pan. Então você não vê? Não presta atenção no que faz? Estavam ainda os dois discutindo se o Saci cruzava as pernas, apesar de ter uma perna só, ou não cruzava, quando de repente um zum 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 se ergueu no ar. É ele! É ele! E era ele de fato, o gato de botas. Hoje ela estava perdida. Mataram a técnica, a máquina acabou matando, não é? Fica-se mais com a imagem pronta, com o desenho pronto, do que com ouvir uma história. Então, hoje, os trabalhos, os encontros, os simpósios sobre histórias de criança, é justamente por isso, resgatar o poder do imaginário. Menina bonita do
que é você faz pra ficar tão pretinha? Gosto de histórias, porque é legal e a gente aprende mais coisas do que vendo a história na TV. De dúvida, através de uma contação de história, eu consigo passar, inclusive, o momento da minha vida que estou vivendo, o momento que gostaria de estar vivendo e o momento que ainda não vivi e que dos meus sonhos, nessa fantasia, ele acaba de se tornar realidade. A criança, através da contação de histórias, ela pode buscar na imaginação dela a imagem. E a imagem de cada criança é diferente uma da outra, assim. Tu pode contar uma história para 30 crianças, pedir para que elas representem através do desenho e cada uma vai representar do seu jeitinho. É possível sonhar, é possível acreditar. E nós, como educadores, ainda acreditamos nessa magia, esse momento em que a criança cria e vive uma fantasia que ela se desprende do real para o imaginário. E isso é importante demais para que ela possa crescer com mais amor, com mais humanidade, com valores diferentes desse comercial que a sociedade planta ali fora, né? O Literatório é um programa de leitura que surgiu, né, nos debates e nas discussões do curso de letras, não é? Ele, inclusive, é previsto no projeto político-pedagógico. Ele é um programa de leitura que temos muito pouco, né? Não temos políticas de leitura no Brasil. São poucos os programas que se conhecem. O nosso Literatório é um programa temático, ele elenca um tema e desenvolve todos os atos possíveis de leitura. O aluno chega aqui, ouve primeiro uma história sobre o tema, depois ele passa a ver os livros alternativos, que são releituras de clássicos, não é? Conforme o tema. Depois ele passa ainda para a leitura do mural, que se refere também de acordo com o tema, são murais bem trabalhados, né, que ficam incentivando o leitor a ver. Pelo personagem, a leitura dos personagens, eles leem, podem pegar o livro que quiserem da estante para ler, depois eles fazem a leitura de um filme, né? Depois que eles leram um filme, a gente discute o filme com eles sobre o tema. Eles vão para um teatro de fantoches, também sobre o tema, com alguma história que o teatro de bonecos vai fazer, eles fazem a leitura ali. Depois disso, eles vão para as brincadeiras. Ninguém podia bater na rede, porque na casa não tinha parede. Já no hospital, é uma injeção de alegria, né, o nome do projeto. Então, eles vão para o hospital, na oncologia infantil e na pediatria. Então, é um projeto muito gratificante, não é? As crianças podem esquecer um pouquinho aquela dor nesta hora e imaginar, fantasiar alguma coisa. E eles gostam muito, né? O resultado é muito bom. A autoestima da criança estimula o interesse pela leitura, o interesse de estar conversando com a mãe. Quando ele escuta história ou ele lê livros, ele fica bem mais calmo, porque ele é uma criança bem tensa, nervosa. Eu gosto de ler e ouvir historinhas bonitas. Quando a gente fala, apareceu a bruxa e veio o Saci e o Curupira apareceu, que era amigo do Saci, a gente percebe assim aquele interesse que chega a brilhar o olhinho da criança, né? E aqui no hospital, quando a gente, por exemplo, eu conto uma história na quinta-feira, na outra quinta, quando eu venho aqui de novo, eles têm uma coisa para me contar sobre o Saci, que o Saci apareceu na janela deles, sabe? Essa transformação do lúdico na criança eu acho muito satisfatória. As histórias contadas na praça, né, uma vez por semana, né, um quarto de histórias na quarta na praça, é um contador de histórias que sai do literatório e vai lá para a praça, toca uma música, uma flauta.
uma experiência diferente, porque a gente se diverte vendo o público passar, transitar, que param para ouvir a história, e assim acabo levando para sua escola, para sua casa, para a comunidade, e também conhecendo, e as pessoas conhecem além outras histórias que passam para nós também, isso é muito interessante. A gente já constatou que contar uma história, ouvir uma história, é o primeiro ato de leitura. Quando não se sabe ler, o primeiro ato é a mãe cantando alguma coisa para o seu filho, que ela está cantando alguma história do bicho-papão, do boi da cara preta, é uma história cantada para ele ouvir, né? A primeira leitura de uma criança é ouvir uma história. Quando ela ouve uma história, ela já é o primeiro contato com o livro é ouvindo uma história. A mãe, a tia, a avó sempre conta uma história para essa criança. É claro que está muito apagado isso, né? A gente tem que contar muito mais histórias, que vai formar esse lúdico na criança, né? Esse interesse para ouvir uma história, para criar uma história ou até escrever, né? Eu acho que eu me sinto bem quando eu leio. Eu gosto da sensação que dá quando a gente lê. Boa impressão a gente ler o livro até o final. E daí parece que a gente é o personagem e daí depois a gente pode pegar a história e fazer uma brincadeira com ela. Fazer tipo uma brincadeira imaginária. Eu adoro ler porque a gente fica com mais criatividade. No ensino fundamental, as crianças que têm contato em casa com pai e mãe que contam histórias têm muito mais interesse pela literatura e pelo livro, qualquer tipo de livro. Eles têm uma ligação, uma afinidade maior, porque as histórias que eles ouvem do pai e da mãe muitas vezes são histórias que foram vividas na escola, que são de livros e não só da tradição oral, né? Então é fundamental, para a formação de leitores é fundamental. Oh! Mas quanta gente! Boa tarde! Boa tarde! Oh, muito obrigado! Ora, veja! Vejo que tem uma linda princesa dormindo aqui, não? Tem ou não tem? E vocês conhecem essa princesa? Ah, eu também gostaria muito de conhecê-la. Qual o nome dela? Branca de Neve. Oh, mas e por que ela dorme tão profundamente? Você sabe? Uma maçã venenosa. Oh, mas é mesmo uma coragem essa Branca de Neve, não? E agora?